Presidente, apenas para relembrar aqui, foi citado pela deputada, a última deputada a falar na tribuna, a deputada Mônica, a respeito do pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça, de minha autoria hoje. Nós estávamos numa discussão, anteriormente havia discutido, inclusive, o deputado Campos Machado, com respeito a alguns votos que estavam colocados. O voto do relator, deputado Eniose Cuquier, e o outro, um voto em separado, preparado pelo deputado Emídio. Estávamos na discussão e nós entendemos, senhor presidente, que essa casa é a casa do entendimento. É uma matéria importante para o Estado, importante para as pessoas, para os servidores públicos desse Estado. Nós temos milhares e milhares de servidores e nós entendemos, deputado N, que quanto mais nós discutirmos, quanto mais nós debatermos, nós poderemos chegar a um caminho e encontrar um caminho. Eu tenho a certeza que Vossa Excelência, o deputado Carlão Pignatari, líder do governo, as lideranças aqui dessa casa, os deputados estão empenhados em buscar o melhor caminho e entendimento, que façam com que o Estado de São Paulo continue sendo o Estado mais pujante da Federação e que os seus servidores também possam buscar, de alguma forma, estar contemplado naqueles pleitos, já que naquela comissão, senhor presidente, nós havíamos ouvido, eu, a deputada Carla Morano, algumas entidades que colocavam algumas preocupações com relação à simetria das leis da Constituição Federal e da Constituição Estadual. E eu tenho certeza que, nesses próximos momentos, eu tenho até a quinta-feira para devolver essa PEC, e eu tenho a certeza, deputado Eniose Cuquier, que até esse tempo nós teremos aí um bom caminho para o Estado de São Paulo. Apenas isso. Em votação, o item 1 do requerimento de método de votação. Para encaminhar pela liderança do PSOL. Vossa Excelência encaminha em votação o projeto salvo emendas. Neste momento, passo a palavra a Vossa Excelência para poder encaminhar o nome da liderança do PSOL. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, servidores, servidoras, que mais uma vez vieram à Assembleia Legislativa fazer uma manifestação democrática e justa contra a farsa da reforma da Previdência Estadual, contra o confisco salarial, contra o confisco de direitos e benefícios dos servidores. Hoje, senhor presidente, se comemora o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, um dia importante em todo o planeta para esse segmento da população. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou um projeto de lei para o Congresso Nacional, o projeto de lei 6159, que desobriga as empresas a cumprirem a cota para trabalhadores com deficiência, um verdadeiro retrocesso nessa área. O Brasil vinha avançando bastante com políticas afirmativas de inclusão de trabalhadores com deficiência no mundo do trabalho, tanto nas empresas privadas como também em empresas públicas. E esse projeto está em regime de urgência na Câmara dos Deputados, um verdadeiro absurdo, um ataque sem precedentes às pessoas no Brasil com deficiência. Nós, do PSOL, em Brasília, já estamos obstruindo o projeto, pedindo para que seja cancelada, inclusive, a urgência, porque são muitos ataques aos trabalhadores, vindos do governo federal, do governo estadual aqui em São Paulo. Recentemente, o Paulo Guedes apresentou algumas PECs no Congresso Nacional, uma delas congelando, uma delas, na verdade, taxando os desempregados, taxando o seguro-desemprego, uma outra proposta de congelamento do salário mínimo, outras propostas de congelamento de salários ou redução de salários em até 25%, com redução da jornada de trabalho para governos estaduais e municipais, o fim da estabilidade no emprego para os servidores, colocou em xeque a existência dos concursos públicos de provas e títulos. São muitos ataques aos servidores que foram, mais uma vez, eleitos os responsáveis, na visão dos governos e das elites econômicas, pela crise fiscal
do Estado, que nós não aceitamos em hipótese alguma. E aqui em São Paulo, nós acabamos de ter um mini debate muito rápido, né, e superficial com o grande representante dessa corrente no Brasil, do neoliberalismo, um banqueiro, né, que já serviu a vários governos no Brasil, que é o Henrique Meirelles, atual secretário da Fazenda do Dória. E nós cobramos dele, eu vi agora aqui uma faixa muito interessante, que inclusive que fala da questão da auditoria da dívida pública do Estado de São Paulo, da dívida estadual. Nós queremos auditoria. Tem que ter auditoria da dívida pública estadual, como nós defendemos também auditoria da dívida pública federal. Ela tem que ser feita, inclusive tem artigo na Constituição Federal obrigando o Estado brasileiro a fazer auditoria. Não é nada, não é só um discurso de esquerda, aqui de oposição, não, é um discurso, né, que tem amparo na Constituição Federal, auditoria da dívida pública brasileira e sobretudo, da nossa aqui estadual. O secretário não respondeu a minha pergunta sobre esse tema, né? O máximo que ele disse, falei, quer que dá um calote, né? Aí ele cita a Grécia, cita Portugal, foge totalmente do debate, quando, na verdade, o que nós defendemos é uma renegociação da dívida do Estado com a União. Isso pode ser feito. São Paulo fez, a Prefeitura de São Paulo já renegociou a dívida municipal, dando um fôlego para a Prefeitura. Nós coloquei também a questão da dívida ativa do Estado, 340 bilhões de reais, né, que é o valor da dívida ativa do Estado. E muito desses devedores, dessas grandes empresas devedoras da dívida pública, são também sonegadoras de impostos, são muitas vezes beneficiadas também ainda, pior, com benefícios fiscais, com descontos do ICMS, como aconteceu agora com as empresas aéreas. Foi votado um projeto aqui dando benefício, né, um desconto de 25% para 12% na compra do querosene das empresas aéreas e de vários outros setores. Então, só nessa área da desoneração fiscal, que não tem transparência, tem sigilo, a gente não sabe o que realmente acontece, nem o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem acesso a esses dados. Tanto é que há 2 anos o Tribunal de Contas aprovou as contas do governador Alckmin, mas fez uma ressalva, criticando essa política de desoneração fiscal. Imaginem, Vossas Excelências, se o Tribunal de Contas, que também é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, é quase que um departamento que apenas homologa as decisões do Palácio dos Bandeirantes, se até o TCE colocou em dúvida e criticou, imagine, Vossas Excelências, qual deve ser a situação obscura dessa dívida, dessa política, na verdade, de desoneração fiscal que canaliza mais de 20 bilhões de reais para grupos econômicos do Estado de São Paulo, sem contrapartida para a população, para os 45 milhões de habitantes. É o dinheiro retirado do orçamento da educação, da saúde, do SUS, das universidades públicas, da USP, da Unesp, da Unicamp, das ETECs, das FATECs, da segurança pública, o dinheiro que faz falta no pagamento do reajuste salarial dos servidores. Esse debate também não foi, o secretário não respondeu ainda. Outras questões, nós colocamos que o São Paulo não está ainda nem no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, e, na verdade, que não tem crise, ele não consegue demonstrar a crise fiscal. O Estado de São Paulo aumentou a sua arrecadação. Todas essas questões e outras nós colocamos, não tivemos respostas do secretário Henrique Meirelles. Então, isso fica muito claro para nós, não tem déficit da Previdência no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo não está com crise de arrecadação, ao contrário, porque o dia que São Paulo entrar em crise fiscal, em crise financeira, quebra o Brasil. A verdade é essa, São Paulo não entra em crise, porque aqui tem o maior parque industrial, o maior parque comercial, de serviço, parque tecnológico, está tudo aqui. Então, São Paulo não está com as suas finanças quebradas, né?
Na verdade, esse projeto de reforma da Previdência nada mais é do que uma tentativa do governo de transferir dinheiro público para o pagamento da dívida pública brasileira. É o projeto dos banqueiros nacionais e internacionais, é o banqueiro dos rentistas e dos especuladores da dívida pública brasileira. Começa no governo federal, vem para o estado, para o município, eles querem transferir, querem sugar municípios e estados para transferir recursos para o pagamento da dívida pública brasileira. É disso que se trata essa reforma, uma reforma onde os trabalhadores vão trabalhar mais por mais tempo, vão pagar mais e vão receber menos na aposentadoria e na pensão. O projeto é pior que o projeto do Bolsonaro, esse projeto da reforma da Previdência. Então, nós estamos denunciando exaustivamente o que está acontecendo aqui em São Paulo. O governo já enganou, o Dória já enganou os policiais, militares e civis, dizendo que no governo dele os policiais teriam os maiores salários da federação e apresentou uma proposta de apenas 5% de reajuste salarial, de reposição das perdas inflacionárias, mas não avisou os policiais que fariam desconto de 3% na reforma da Previdência. Na verdade, eles ficaram só com 2%. E a Polícia Civil, pior, porque haverá, me parece, que um aumento também no percentual da contribuição do IANSP, de 2% para 3%. Então, na verdade, só 1%. Então, os policiais foram enganados pelo João Pinóquio Dória, né? Que é mentiroso. Nós já conhecemos a trajetória dele da Prefeitura de São Paulo, né, quando ele lançou também o Sampaprev municipal, quando ele entregava o fundo previdenciário dos servidores municipais para os bancos, sobretudo para o Banco Itaú, mas depois de uma ampla mobilização dos servidores, com 100 mil professores na porta da Câmara Municipal, nós derrotamos essa proposta do Dória. E vamos derrotar também aqui na Assembleia Legislativa, com a participação dos servidores e servidoras. Pela ordem, deputado Bebel. Para falar pela vice-liderança da minoria. Para encaminhar, Vossa Excelência tem a palavra. Sim, senhor. Você acompanha a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão extraordinária desta terça-feira, 3 de dezembro. Deputada professora Bebel, do PT, falará nesse momento à tribuna. Bem, boa noite, senhor presidente, assessoria da mesa, as assessorias que estão à minha esquerda, à minha direita, enfim, senhores, senhoras deputadas, todos que nos assistem através da TV Alesp, um momento muito intenso de luta dos servidores públicos do Estado de São Paulo contra a reforma da Previdência, que ora tramita aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Cumprimento também todos e todas que estão presentes nas galerias e dizer que é uma satisfação muito grande tê-los e tê-las aqui, pela razão do quê? Porque é algo que nos atinge frontalmente. Não é o professor, a professora, o servidor público, aliás, o servidor da saúde pública, são todos os servidores do Estado de São Paulo, serão frontalmente atacados por essa reforma da Previdência, que é um ataque que eu chamo a atenção para o seguinte: há dois instrumentos legais nesta casa. A proposta de emenda constitucional, número 18, e também o PLC 80. Já explicava isso na nossa Assembleia. A proposta de emenda constitucional tem em sua vértebra o quê? Acabar com a carreira dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Sobretudo, criar na forma de remuneração tal qual governadores, vereadores, deputados. Nós não fomos eleitos. Nós passamos por concurso público e lutamos por um plano de carreira que atenda
aos interesses da qualidade do ensino dos filhos e filhas da classe trabalhadora. Esse é o debate de monta que está colocado para nós. Nós temos aqui, claro, o seguinte, meus queridos e minhas queridas, aqui não há que tergiversar, aqui não há que ter dúvidas, aqui não tem como arremendar, aqui só tem uma posição, a posição contra a reforma da Previdência imputada sobre as nossas cabeças. Porque eu dialogo, eu não tenho problema de dialogar. Deputado Cauê, presidente Cauê Macris, disse isso desde o primeiro momento em que estes dois instrumentos legais entraram nesta casa. Não vou contar de novo a história do Plano Estadual de Educação. Quando a categoria é ouvida, ela entende. Quando ela não é ouvida, ela tem a posição que me parece muito diferente até de outros movimentos que atacam, que não. É pela manifestação, é a forma que democraticamente eles vêm para cá e dizem eu concordo, eu não desconcordo, eu discordo, levantando uma plaquetinha. É assim que fazem. Ou aplaudem, ou mostram o desgosto por uma matéria tão difícil que é a reforma da Previdência. E mais difícil para nós é o confisco de mais 3%. Poxa, um professor, eu pego um enfermeiro, não só, os policiais, vamos lá, vamos pegando aí categorias. Agentes do trabalho escolar, todos ganham, no máximo até R$ 2.550. Menos 3%. Isso tem um peso significativo no nosso bolso. É a pauperização de uma categoria, não só uma categoria, de um setor que é o setor público, que é frontalmente atacado com zero de reajuste e sem ter os seus direitos atendidos. Não bastasse isso, o que se esconde através da proposta de emenda constitucional, e aí quero fazer um apelo aqui para os deputados e deputadas, é que tem, no artigo 7 da PEC, da proposta de emenda constitucional, as chamadas doenças profissionais, e que colocam, na verdade, os requisitos, que pelos requisitos que ali estão colocados, me desculpe, nós só vamos ter direito à aposentadoria depois de mortos, senão nada. Ou no caso dos readaptados, colocar numa proposta de emenda constitucional a condição de readaptados é, no mínimo, pegar uma exceção e transformar em regra. Com isso, não tem que tergiversar. Por quê? Por que que eu estou dizendo? O readaptado é quem? Vamos pegar a categoria dos professores, depois a do servidor da saúde. O readaptado é aquele, no caso de uma professora, que tem problemas, ficou com problemas da voz, por ter classe numerosa, por ter, enfim, não ter as escolas públicas não terem o avanço tecnológico que deveria ter, e nós temos que falar na goela para a classe numerosa e ficamos com problemas nas cordas vocais. Ou ainda, para quem muitos não sabem, vocês, né, sabem, mas muitos do público que nos ouvem não sabem, nós ainda temos o giz e o apagador. Quando apaga a lousa, assenta o pó de giz nas cordas vocais e dá problema de calo nas cordas vocais. Esse é o quadro dos professores. E aí, então, ele vai para a readaptação. Nós temos que estar aqui, a proposta de emenda constitucional, primeiro,
não era para exceção entrar em proposta de emenda constitucional. Segundo, exceção não é regra. A gente só pode tratar de regra geral, não de exceção. Então, eu quero dizer que é isso. E o nosso salário, né, gente? Na forma como quer instituir e como está na proposta de emenda constitucional. É vergonhoso. É algo que eu chamaria atenção para o seguinte, meu Deus, será que os únicos males da sociedade paulista são os servidores públicos? Por que a isenção fiscal? Poxa vida, o primeiro ano do governo Dória, 19 bi de isenção fiscal. O custo desta reforma da Previdência é de 31 bilhões de reais. 19 bi, deputado Barba. É mais da metade do que ele quer fazer em 10 anos com a emenda. É o custo dos nossos lombos, nos nossos lombos, da Previdência. É esse o custo nosso. Acredito que o secretário da Fazenda, Meirelles, quando aqui esteve à tarde, tratou disto, do quanto custa. Dizer que tem rombo na Previdência, não tem. Tá? O que tem é uma coisa que aí sim, nós temos que lutar para ter essa auditoria pública lá na São Paulo Previdência. Porque desde 2007, nós estamos contribuindo com 11%. O Estado tem que contribuir 2 vezes os 11%. Portanto, 22%. 33%. Mas, pasmem, final do ano passado, deputado Barba, foi tirado do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é ação diretamente ligada com o ensino, 7 bilhões de reais com aval da Justiça para pagar aposentadorias. Nenhum acordo com essa reforma da Previdência. Porque não vai adiantar, vai fazer essa reforma e o Estado vai continuar não colocando a sua cota à parte, como faz com o IANSP. Não coloca a cota à parte e agora está dizendo em aumentar 1% a mais da nossa cota à parte, quando ele nunca colocou um tostão de cota à parte. Então, é prazeroso ver a presença de vocês aqui e dizer que nós, a bancada do Partido dos Trabalhadores, estamos à disposição para atender e ser contra essa reforma da Previdência de fio a pavio, porque não há acordo com retirada de direitos. Um forte abraço e muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Estou percebendo que, como esse debate é importante, que não existe deputado suficiente, porque quero pedir uma verificação de presença. É regimental pediu a excelência, convido a deputada Adriana Borgo e a deputada Valéria Bolsonaro para auxiliar essa presidência na verificação de presença. Transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão extraordinária desta terça-feira, 3 de dezembro. O deputado Teonílio Barba, do PT, solicitou uma verificação de presença para verificar regimentalmente se há número suficiente em plenário para prosseguimento dos trabalhos. A lista de chamadas iniciará neste momento. Primeira verificação de presença. Deputado Adalberto Freitas. Deputada Adriana Borgo presente. Agente Federal Danilo Balas. Alex de Madureira. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes, presente. Deputada Analice Fernandes. Deputado André do Prado. Deputado Aprígio. Deputado Arthur Duval. Deputado Ataíde Teruel. Deputado Barros Munhoz. Presente.
deputado Beth Lula Saão, deputado Bruno Ganem, deputado Caio França, deputado Campos Machado, deputada Carla Morando, deputado Carlão Pignatari, deputado Carlos César, deputado Carlos Gianazzi, deputado Castelo Branco, deputado Cauê Macris, presente, deputado César, deputado Conte Lopes, deputado Coronel Nishikawa, deputado César presente, Coronel Nishikawa presente também, deputado Coronel Telhada, deputado Daniel José, deputado Daniel Soares, deputada delegada Graciela, deputado Daniel Soares presente, deputada delegada Graciela presente, deputado delegado Bruno Lima, deputado delegado Olim, deputado Dirceu Dalben, deputado Douglas Garcia, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputado doutora Damares Moura, presente, deputado Ed Thomas, deputado Edmir Chedi, presente, deputada Edna Macedo, presente, deputado Emídio Lula de Souza, deputado Enio Lula Tato. Constatado o quórum regimental. Pela ordem, presidente. Agradeço a deputada Adriana Borgo e a deputada Valéria Bolsonaro por auxiliarem essa presidência. Pela ordem, deputado Barba. Para indicar o deputado Enio Tato para encaminhar em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Tem a palavra o deputado Enio Tato. Senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste e todos vocês, sindicalistas, professores, funcionários públicos, que hoje, desde o meio-dia, estão aqui na Assembleia, vocês estão de parabéns por essa luta de vocês, essa garra de vocês. Senhor presidente, esse pessoal que está aqui, tem gente aqui, eu estava conversando com a deputada, a professora Bebel, que saiu da sua cidade 5, 6 horas, 7 horas da manhã, e está aqui até esse momento. 3 horas, meia-noite, e não é uma vez só, são diversas vezes. Eu falo isso para tentar sensibilizar um pouco os deputados dessa casa do que significa essa reforma da Previdência na vida de cada funcionário público do Estado de São Paulo. Não só do funcionário, mas da família do funcionário público aqui do Estado de São Paulo. Mexe com toda a vida. Por isso que nós temos que ter muita responsabilidade para a gente analisar esse projeto. Por isso que nós não devemos ter pressa para analisar esse projeto. Por isso que nós temos que ser transparente para analisar esse projeto. E nada a gente tem que fazer nas escuras, colocando as coisas, escondendo debaixo do tapete. A semana passada, eu até discuti com o meu presidente. Eu sou secretário, faço parte da mesa juntamente com ele, junto com o deputado Milton Leite Filho. Por quê? Porque eu reivindicava a audiência pública, audiências públicas, para discutir essa reforma. E ele me falou que, atendendo um pedido do deputado Campos Machado, ele tinha marcado uma audiência pública para segunda-feira ontem, portanto estava contemplada. Mesmo assim eu falei, precisa de mais de uma. E eu já sabia naquele dia que essa audiência pública não estaria presente o secretário dono do cofre do município de São Paulo, o Meirelles.
E ele não estava ontem. E chamar a atenção do que significa uma audiência pública. Muito bem conduzido pelo sargento Nery, como foi colocado aqui. Por quê? Porque ontem aqui na casa, com certeza, tinha mais de 600 pessoas. Mais de 600 pessoas, deputado Barba. Tinha mais de 30 entidades de classe do funcionalismo público. Ou seja, foi uma bela de uma audiência pública no dia de ontem. Teve mais de 40 falas. Isso é audiência pública. Só que para isso, o governo não manda o secretário principal para ouvir, para dialogar. Sabe quando que o secretário veio? Ele veio no dia de hoje, no Colégio de Líderes, para conversar somente com os deputados. E pasmem, quem coordenou a reunião não foi nem o presidente, foi o líder do governo que coordenou essa reunião com o secretário Meirelles. Ou seja, cada fala de um deputado, o secretário respondia e acabou, não tinha mais questionamento, não tinha espaço para isso. E quando o secretário não falava, o próprio líder do governo, Carlão Pignatari, pegava o microfone e ele tentava responder. Então, para eles, a audiência pública é isso que aconteceu no colégio no dia de hoje. Para nós, audiências públicas é quando tem salão, ou sala, ou praça lotada, com todas as partes representadas. E que possa ter questionamento, possa ter resposta, e possa ter questionamento depois da resposta. Aí você tenta avançar, aí você esclarece. Mas o governo Dória não quer isso. E tem mais uma coisa interessante, para quem está nos assistindo. A outra sacanagem, a outra malandragem. Por que mandou esse projeto, que vai começar a ser discutido no plenário, em dezembro? Todo mundo sabe que em dezembro começa as férias da maior categoria do estado de São Paulo do funcionalismo público, que são os professores, impossibilitando uma grande greve no estado de São Paulo contra a reforma da Previdência. Aliás, ele sentiu o problema no município, deputado Edmir Chidi, porque lá ele era prefeito e ele quis fazer a reforma, e lá teve greve, lá teve manifestação, lá derrubaram a cerca, lá invadiram a Câmara, e a reforma foi suspensa naquele período. Ou seja, você só muda as coisas com mobilização, com a população, com os funcionários, e protestando, ocupando, fazendo audiências públicas. Caso contrário, não acontece nada, como eu já falei aqui. E foi bom o deputado Barba colocar sobre alguns partidos e alguns deputados dessa casa. Porque não dá mais para enganar depois de 9 meses da gente, da população ainda ser enganado por um partido como o Novo, que passou uma ideia que ia inovar, e que a gente percebe que o Novo nada mais é de uma parcela do PSDB que se frustrou com o PSDB e criaram o Novo. Essa é a verdade. E não precisou muito tempo para a gente perceber que nas votações eles vão mostrando as suas verdadeiras caras. No projeto anterior dos precatórios, e agora, pasmem, como que pode o líder do governo Dória, da reforma do Dória, nomear como relator da reforma
na Comissão de Constituição e Justiça, um deputado do Novo, que foi colocado aqui pelo deputado Campos Machado, que foi secretário do Dória no município. Você vai esperar o quê de um deputado como esse, de um partido como esse? Ele é tão Dória, ele é tão PSDB, que ele não acatou nem as emendas dele e do partido dele. Ou seja, ele fez a lição de casa. Ele fez aquilo que o Dória pediu, aquilo que o líder orientou. Ele rejeitou até as propostas deles. E aí, simplesmente, jogou no lixo todas as opções, as possibilidades de melhorar um pouquinho o projeto. Então esse é o Novo. E o outro partido que vocês sabem aqui nessa casa, que a metade já mostrou a cara, e que a outra metade é questão de tempo, é o PSL, que é um bando de... não é um partido, é um bando. É um amontoado de deputados. Se o Novo saiu do PSDB, alguém tem dúvida que o PSL tem uma partezinha que também saiu do PSDB, frustrado. Mas tem outra parte que, na prática, tem o sangue, a alma e o coração, sabe do quê? Do malufismo aqui no estado de São Paulo. É só vocês perceberem. Teve um deputado, pra vocês terem uma ideia, há poucos dias, deputado Frederico Dávila, nada pessoal. Ele protocolou um pedido aqui na casa para homenagear o ex-presidente do Chile, o maior ditador de toda a história, um dos maiores ditadores do mundo, tudo aquilo que tiver de pior, para homenagear nessa casa. Mas se não bastasse isso, ele ainda fez uma pegadinha para concluir. Ele protocolou, ele fez o requerimento, e o que ele fez? Ele omitiu o nome Pinochet. Ele colocou para homenagear o presidente Augusto P. Ugarte. Suponhamos que ele errou em uma folha. Só que daí eu fui verificar que alguns deputado Emílio, chamou a atenção que a presidência não podia, a casa não podia aceitar isso. Eu fui olhar e nas outras 3 folhas... Para concluir, deputado Enio. Concluindo, nas outras 3 folhas que eu fui ver, ele continuou abreviando o nome Pinochet. Ele colocava só um P, ou seja, uma pegadinha para não chamar a atenção. Então é isso que nós temos nessa casa. Renovou a metade dos deputados, mas infelizmente, como dizia Ulisses Guimarães, né? Você quer ver legislatura pior? Espere a próxima. E é isso que aconteceu aqui em São Paulo. E no Brasil. Deputado Enio. Essa é a grande verdade. Deputado Enio, para concluir. A bancada do Partido dos Trabalhadores vai lutar até o final. Tomamos decisão na bancada de ser contra a reforma da Previdência. Não tem negociação. Em votação, pela ordem, presidente, deputado para Melão. uma comunicação. Deputado Melão, não estou concedendo comunicações, apenas encaminhamento. Foi uma linha que nós adotamos aqui, tem funcionado. Se Vossa Excelência quiser encaminhar em nome da liderança do Novo, né, se tiver anuência sem o líder de Vossa Excelência que é vice-líder, pode encaminhar. Deputado Campos Machado. Pelo PTB. Tem Vossa Excelência a palavra para encaminhar. Você segue acompanhando a transmissão ao vivo da sessão extraordinária desta terça-feira, 3 de dezembro. Na pauta, o projeto de lei complementar 78 de 2019, que trata da bonificação para policiais civis e militares e também integrantes da Polícia Civil. O deputado Campos Machado, do PTB, vai encaminhar pelo partido.
Senhor presidente, deputado Roque Barbieri, há muito tempo aprendi que os anos sabem de coisas que os dias não sabem. É verdade, deputado Roque Barbieri. E é nessa condição que eu estou aqui na tribuna. Tem um outro ditado, não é bem ditado. É Paulinho da Viola na sua música. Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. É por isso que eu já defendi aqui da tribuna que nós invertêssemos, deputado Roque Barbieri, os projetos dessa casa. Vamos votar primeiro o orçamento. Votamos o primeiro orçamento e depois deixamos. Para que com mais vagar, mais calma, possamos atender essa massa de servidores que está aqui. Do jeito que as coisas vão indo, com essa pressa, eu dizia há pouco, deputado Roque Barbieri, de que a próxima Fórmula 1 vai ser aqui no Brasil, deputado Enotato. Tem pilotos velozes aqui. Deputado Gimaci, 141 emendas, e eu passei a noite na casa dele e vi uma luz acesa. Adivinha quem é que estava estudando as 141 emendas? Deputado Gimaci. E o deputado Gimaci vai ser um dos pilotos da Fórmula 1, porque ele corre rápido. O deputado Wellington também vai ser escalado. O deputado Rene, o ex-secretário adjunto da segurança lá do governo João Agripino. E eu quero deixar claro que o deputado Rene é um grande deputado. Ele era professor do filho de um coronel excepcional, chamado Zé Roberto. Em função disso, por ser um bom professor, um moço correto, muito sério, ele foi convidado para assumir um cargo na prefeitura. Mas o destino mexe com as pessoas. Mas foi escolher logo o tal de João Agripino. Não tinha outro. E o deputado Rene, eu quero fazer justiça, deputado Rene. Eu tenho muito respeito pelo senhor. Falando sério. O senhor sabe disso. Não ria não, que eu estou falando sério. Eu poderia até ser sarcástico, mas não sou com Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência é um bom deputado, é estudioso. Está certo que foi um tanto quanto rápido aí, mas deputado Barba, veja bem, o que é que nós vamos perder se votarmos primeiro o orçamento? Diz para mim, deputado Milton Leite Filho. Votamos o orçamento, paramos, meditamos, querida deputada, uma das melhores amigas que eu tenho, nesses meus quase 30 anos de política, irmã do meu querido amigo e ex-cliente, bispo Edir Macedo. Nós não vamos perder nada. Só teremos condições para encontrar o equilíbrio. Não podemos prejudicar. Meu caro deputado Barba, os trabalhadores. Encontrei os agentes penitenciários, eles vão dormir aqui. Eles querem dormir na Assembleia.
Não pode. Não tem dinheiro para pagar hotel, não sei como é que vai acontecer com eles. Porque eles querem ficar aqui para esperar a votação. E eu conversei com eles, dizendo que talvez fosse mais razoável, minha deputada Edna, e essa faixa branca na sua cabeça, lhe traz uma beleza ímpar, uma tranquilidade muito grande, de mulheres que sabem ser mulheres. E a senhora deputada sabe ser mulher, sabe ser mãe e sabe ser amiga. E é muito difícil uma mulher ser mãe e amiga. Eu posso afirmar isso, porque para quem não sabe, eu quero dizer. Eu tenho uma agenda, e nessa agenda, há 20 anos, tem uma foto. Que foto é esta? Do bispo Edir Macedo com a sua irmã Edna Macedo, que eu nunca tirei da minha agenda. Por acaso eu tenho votos dos meus amigos da Igreja Universal? Não. Eu tenho amizade, respeito, carinho. Principalmente quando me defronto, deputado Barros Munhoz. Madrugada, o dia raiando e a luz acesa. E o deputado Gilmacir debruçado em cima de 141 PECs, 141 emendas que ele recebeu num dia anterior, em menos de 24 horas. Conseguiu trazer um parecer. Me respondam, senhores deputados. Quem desta casa teria condição de elaborar um parecer com 141 emendas apenas numa noite? Só um. O meu amigo, meu irmão, o deputado Gilmacir. Mas sabe o deputado Conte Lopes? Nós conversamos com os policiais militares, policiais civis, professores, serventuários. Todos eles têm expectativa. E nós não temos, neste momento, resposta para dar para eles. Não temos, bebê. Não temos resposta. Se eu estivesse sentado lá, eu estaria com a plaquinha na mão. Estaria lá, fazendo o quê? Defendendo o que eu acho que é meu direito. Porque é uma demagogia muito grande. Alguns deputados querem agradar o governo em hora errada. Tem hora para agradar as pessoas. Não é porque nós estamos com orçamento impositivo para dezembro que vamos ter que atender a determinação governamental. E por falar em orçamento impositivo, eu quero deixar claro que eu sou o autor do primeiro orçamento impositivo desta casa na época do doutor Geraldo Alckmin. E se perguntarem para mim, recebeu emenda? Eu vou perguntar, o que é emenda? A única coisa que eu sei, que eu fiquei sabendo, olhando para cima, olhando as estrelas, que nós temos um partido novo, já disse isso, o partido novo na casa. É o PDE. Esse partido tem futuro. PDE, o Partido das Emendas. Isso ninguém pode vir aqui me refutar. Aí diz alguém, Campos, você está com inveja? Aí digo eu, por acaso eu não trabalhei e votei no Márcio França? Acaso eu concordo que o governador
João Agripino possa chamá-lo de Márcio Cuba. Não posso concordar com isso. E aquelas pessoas que seguiram Márcio França por 1 ano, 2, 3, 4, deveriam mostrar a sua repulsa. Deveriam vir aqui a essa tribuna aqui e discordar, para terminar, senhor presidente, e discordar dessa ofensa. Eu disse, o pessoal do PT colocou Bete Lula, Saião, Jorge do Carmo Lula, Zé Lula, Helena Lula Tato. Eu acho também que os deputados não são do meu partido, deveriam pôr fulano, Cuba. Seria mais lógica e racional. O que eu não entendo é que eu não estou vendo deputados vir aqui da campanha do Márcio França, que recebeu ajuda, apoio, vir aqui e defender o ex-governador Márcio França, deputada Helena. A gente tem que ser amigo nas más horas. Amigo de praia não serve. Por isso, eu gostaria de me sentar no plenário para terminar, senhor presidente, e ouvir os apoiadores de Márcio França vir aqui defendê-lo nessa noite. Em votação, o item 1 do requerimento mede votação. Em votação, o projeto salvo emenda. Senhoras deputadas e senhores deputados, se estiverem de acordo, perguntas como se encontram, aprovado o projeto. Senhor presidente, para pedir uma verificação de votação. É regimentar o pedido de Vossa Excelência, a partir desse proceder a verificação de votação pelo sistema eletrônico. Estamos fazendo soar o sinal intermitente por 4 minutos para que as senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontrem em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Gianazzi. Para declarar obstrução da bancada do PSOL está em obstrução. Transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão extraordinária desta terça-feira, 3 de dezembro. Só lembrando a todos os parlamentares, estamos nesse momento votando o projeto de lei de autoria do governador do Estado, que institui o aumento do bônus das polícias do Estado de São Paulo. Conforme você acompanhou, o projeto de lei para discussão e votação é o projeto de lei complementar 78 de 2019. Altera a lei 12.445 Lei Complementar 12.45 de 2014. Foi solicitada uma verificação de votação para que os parlamentares que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação. Lembrando que esse projeto de lei complementar, que trata da bonificação da Polícia Militar e Polícia Civil, conforme... Glória ao deputado Nascimento. Para colocar o PSL em obstrução. O PSL está em obstrução. Conforme disposto em seu texto, será pago também para servidores do setor administrativo da segurança de São Paulo. Para colocar o republicano de obstrução. O republicano está em obstrução. Prossegue, portanto, o prazo de 4 minutos para verificação de votação. Pela ordem, presidente. Deputado Márcio da Farmácia. Colocar o Podemos em obstrução. Podemos estar em obstrução. Pela senhor presidente. Pela deputado Barba. Para botar o PT em obstrução. O PT está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Alex. Para colocar o PSD em obstrução. PSD está em obstrução. Ainda no processo de verificação de votação, pelo período regimental de 4 Maria minutos. Lúcia Amari. Para colocar o PSDB em obstrução. O PSDB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Rafa Zimbaldi. PSB em obstrução. O PSB está em obstrução.
Você acompanha o processo de verificação de votação. Na pauta desta terça-feira, o projeto de lei complementar número 78 de 2019, de autoria do governador João Dória. Projeto que trata do bônus por resultados para agentes de segurança pública. A bonificação que hoje é paga para servidores de segurança que atuam como agentes operacionais, policiais civis e militares, deve ser liberada também para bombeiros e funcionários das áreas administrativas das polícias e delegacias especializadas. E outra alteração trazida por esse projeto de lei complementar 78 de 2019 é a periodicidade do pagamento destes bônus, que era trimestral e, se aprovado, passará a ser bimestral. Neste momento, foi solicitada uma verificação de votação para constatar, para que os parlamentares que não se encontram em plenário possam tomar conhecimento da votação deste projeto. Após o término destes 4 minutos regimentais, os parlamentares poderão votar pelo sistema eletrônico. Lembrando que foi aprovado recentemente, também dentro do âmbito da segurança pública, o projeto de reajuste da Polícia Militar, das polícias militares, civis, técnicos científicos e agentes de segurança, penitenciária, escolta e vigilância, de reajuste de 5%, aprovado nesta casa recentemente. O projeto agora é de bonificação por resultados, que hoje é pago aos servidores da segurança que atuam como agentes operacionais. Transcorridos 4 minutos, neste momento vamos abrir os terminais eletrônicos para que aqueles parlamentares possam votar no sistema eletrônico, só lembrando que ainda não abrimos os microfones à parte para votação, apenas os terminais eletrônicos. Pela ordem da deputada Alessi Brandão. Tá? PC do B está em obstrução. Transcorrendo, portanto, agora o prazo de 30 segundos para que os parlamentares votem pelo sistema eletrônico. Até o momento, 15 parlamentares votaram sim em favor deste projeto de lei que trata da bonificação de policiais civis e militares no estado de São Paulo. 30 já lá. 31. Pela ordem, senhor presidente. Projeto que amplia a bonificação dos agentes operacionais também para as áreas administrativas da polícia e delegacias especializadas, funcionários destas áreas, que devem passar também a receber esta bonificação. Uma bonificação que é instituída uma vez que se atinjam metas para redução da criminalidade no estado de São Paulo. Até o momento são uns 37 parlamentares que votaram sim pelo sistema eletrônico e um voto não. São necessários, portanto, 48 votos sim para que o projeto seja aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Telhado. Com a anuência do líder, colocar o progressista em obstrução. O líder Olinho, anuendo, está em obstrução progressista. Neste momento, abro os microfones de à parte para aqueles parlamentares que não conseguiram registrar os seus votos nos terminais eletrônicos. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Roberto Moraes. Votar sim. Está registrado voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Estevão Galvão. Para votar sim. Está registrado voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, nobre deputado Mauro Bragato. Voto sim. Está registrado voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Roberto Engler. Registrar meu voto como sim. Está registrado voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Fernando Cury. Para votar sim, presidente. Está registrado voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Tiago Auríquio. Para votar sim, senhor presidente. Está registrado voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Roque Barbieri. Está registrado voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado senhor. Coronel Telhada. Coronel Telhada, vota sim. Está registrado voto sim de Vossa Pela Excelência. ordem, senhor presidente. Deputado Barba. Para votar sim. Está registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Campos Machado. Em favor dos policiais militares, voto sim. Está registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado delegado Olim.
Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Valéria Bolsonaro. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, Luiz senhor presidente. Fernando. Para votar sim, Está senhor registrado o presidente. voto sim de Vossa Excelência. Deputado Sargento Neri. Votar sim, Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Paulo Correia. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Adriana Borgo. Para votar sim, Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Enio Tato. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Márcio Nakashima. Voto sim. Está registrado voto sim Pela ordem, de senhor Vossa presidente. Excelência. Pela ordem do deputado Paulo Para registrar, Fiorilo. voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Maria Lúcia Amari. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Analice Fernandes. Para consignar o meu voto como Está sim. registrado o voto sim de Vossa Pela ordem, Excelência. presidente. Deputado Carlos Gianazzi. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, Jorge senhor Caruso. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Professora Bebel. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Barros Munhoz. Pela ordem, senhor presidente. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputado Jorge do Carmo. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Pela ordem, senhor Vinícius presidente. Camarinha. Votar sim. Está registrado o ordem, voto sim de presidente. Vossa Excelência. Deputada ordem. Isa Pena. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada doutora Damares. Para votar sim, Está registrado o voto sim de Vossa Pela ordem, Excelência. presidente. Deputado Aprígio. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Vossa ordem, senhor Excelência. Pela ordem, presidente. deputado Itamar Borges. Para votar sim, Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Érica Malonguinho. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado César. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Mônica. Sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Ed Thomas. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Pela Vossa ordem, senhor Excelência. presidente. Deputada Alessi Brandão. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum deputado gostaria de registrar o seu voto. Não havendo registros mais de voto, passamos à alteração de voto. Pergunto se algum Cornel senhor Niscal, de não para sim. Cornel Niscal altera seu voto de não para sim. Está registrado a alteração de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado, senhora deputada, gostaria de registrar o seu voto. Não havendo mais alterações de voto, neste momento está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 80 senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 79 votos sim. Esse presidente que não vota, quórum que aprova o item 1 do requerimento, projeto salvo emendas. Em votação, item 2 do requerimento do método de votação. Em votação, as emendas de número 1 a 5 englobadamente. Senhoras deputadas e senhores Pela deputados. ordem. Pela ordem, deputada Mônica. Para encaminhar pela Tem a votação. palavra, Vossa Excelência. Deputada Mônica, eu peço desculpa, Vossa Excelência, eu preciso da anuência do líder, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, pro pela ordem, eu encaminhamento. queria encaminhar a... Indicar, na verdade, a deputada Mônica Seixas para encaminhar pela Perfeito. liderança do pessoal. Peço desculpas a Vossa Excelência, deputado Carlos Gianazzi. Não tinha visto Vossa Excelência no plenário, por isso que concedi o encaminhamento a ela. Tem a palavra, deputada Mônica. Só para explicar quem está assistindo, né? A gente ainda não começou a votar reforma, a gente está votando um processo de bonificação para a categoria de policiais, mas como eu expliquei e justifiquei mais cedo, a gente está num processo constante de obstruir para prolongar as votações para que as próximas pautas nos cheguem logo. E é por isso que eu estou aqui de novo, encaminhando durante as emendas, porque a gente tem que continuar o processo aqui de que não vai passar tudo no tapetão, que o debate é salutar, que é necessário dar o tempo da casa se organizar. Mas mais do que isso, eu preciso dizer mais uma vez que a gente precisa continuar mobilizando. Atualizando as informações. Assistindo agora, estava aqui durante a sessão. Eu gostaria, preservando o tempo da oradora, pedir primeiro aos deputados, nós temos uma oradora na tribuna, nesse momento é importante que todos aí possam acompanhar a fala da oradora na tribuna. E peço também, se possível, para que aumente o som do microfone da deputada Mônica. Está preservado, tem Vossa Excelência, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada. Aumentaram mesmo.
O que eu estava dizendo, então, é que a gente ainda não começou o processo de votação da reforma da Previdência, que deve começar a expectativa entre amanhã. Queria muito que a Casa também falasse sobre isso, que a liderança do governo falasse sobre isso. Quando que vai ser, enfim, expresso qual é o veredito que se chegou aqui. Mas é mais importante do que isso que a gente continue mobilizado. A bancada do PSOL está trabalhando agora ativamente para começar a construir um rito de votação. E para os deputados que são iniciantes aqui, eu preciso dizer que a gente escolhe como a gente vai votar antes de começar a votação. E se a gente não prepara bem esse rito de votação, a gente vota do jeito que a presidência quer ou sugere. Então, a gente precisa preparar um rito de votação em que os itens sejam votados um a um, para que a gente possa recuperar também as propostas de emenda e tentar construir aqui no plenário uma votação minimamente democrática. Ouvi dizer, queria que o governo falasse sobre isso, que a partir de segunda-feira a gente vai passar a ter sessão pelas manhãs, extraordinárias, para tentar apressar. Reni, o Reni tá concordando. É isso, Reni? Segunda-feira, reforma da Previdência, de manhã. A partir de que horas, Reni, por favor? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. O Novo sabe bastante coisa, né? É que eu não fiquei... porque o Meirelles não podia falar, a sessão estava abrindo e etc. E eu não acho que é nosso papel ficar implorando para falar com o secretário, né? Eu acho que é papel do secretário vir e dar todas as satisfações que a Assembleia Legislativa precisa. Inclusive, é constitucional. É constitucional que um parlamentar tenha acesso à transparência do governo, todos os dados, e que o projeto venha completo para casa. Inclusive, a gente já falou sobre a diferença de tratativa entre nós, porque até hoje eu não tenho lá aquele camalhamaço de páginas que você arrasta pela casa, dizendo que estudou a reforma da Previdência. Não chega, né? Não chega, a gente não é tão próximo assim do PSDB, do governo. Enfim. Então, a gente deve começar entre amanhã, ainda horário indefinido, e na próxima segunda, a votação da reforma da Previdência. Hoje, a gente está votando a bonificação para a categoria dos policiais, mas a gente segue aqui na obstrução, porque a gente tirou como diretriz na oposição, e a bancada do PSOL assumiu esse compromisso, a ficar na obstrução integralmente a todos os projetos. Geralmente aqui tem o costume de vota por amostragem, se o parlamentar não está na casa, coloca em votação. Já teve votação aqui que a sessão abriu às 7, às 7h02 já tinha acabado. Então, a gente está tomando cuidado de, a partir de hoje, se quiser aprovar a pauta, vai ter que pôr deputado na casa, vai ter que votar um a um, vai ter que ganhar no voto, e todas as votações, comissões, requerimentos vão se arrastar no que depender da gente, porque a gente quer dizer que no tapetão não. No tapetão não vai passar, sem debate não vai passar. E aí a gente está fazendo esforço agora. Durante a sessão, eu estava assistindo a entrevista ontem que o Meirelles deu ao Roda Viva. A TV Cultura, uma TV estatal do governo do Estado de São Paulo. A gente já vê a diferença da linha editorial da TV Cultura. Do Roda Viva também a gente já vê a diferença da linha editorial. Achei que foi uma entrevista bem morna. Eu sou jornalista por formação, né? Bem morna, perguntou pouco. Mas tem uma coisa que Meirelles disse, é que no Brasil os poderes ainda funcionam separadamente, que devem ser respeitados, e que ele encara o poder legislativo como um poder. Eu tenho a sensação aqui que é diferente, porque nos resta muito pouco. Então, eu acho que o pessoal começou a trabalhar, a partir de agora, numa proposta de votação por destaques. Não foi ainda um rito de votação que eu tenha visto acontecer nessa casa ainda. A gente quer separar item a item para que a casa possa ter possibilidade de votar item a item na reforma dessa Previdência. Então, dá oportunidade para debater idade, para debater alíquota, para debater pensão, uma a uma. E eu acho muito importante, a casa que não costuma prestar atenção, que já recebeu ali nos corredores a orientação,
Às vezes o Carlão fica bravo, vem aqui no microfone, é porque alguém não se orientou direito com o governo, mas na grande maioria das vezes já vem aqui todo mundo muito orientado, já sabe o que fazer. Mas eu queria que todo mundo prestasse atenção para que a gente pudesse construir um rito de votação de maneira mais democrática. E aos trabalhadores, servidores públicos estaduais que estão mobilizados, que estão enfrentando, eu não vejo muita perspectiva da gente levantar isso por muito tempo, a não ser pela mobilização de vocês. Então, mais uma vez, eu quero pedir para as categorias se organizarem, para passar nos gabinetes, porque o governo está muito confiante. Já falei que deve ter contado as garrafinhas, já deve saber que tem os votos mais do que suficientes e a gente agora precisa que essas pessoas se manifestem para a gente saber quem é a favor ou quem é contra a retirada de direito das pessoas e dos servidores do Estado de São Paulo. Além disso, o Carlos César também já deu uma dica aqui, quem prestou atenção na fala dele, ele disse que até quinta-feira, não é uma semana então, ele vai devolver ainda essa semana o voto dele, que ele pediu vistas da PEC na CCJ. Reni, tem CCJ na quinta, Reni? Na quarta? Ah, então por que... Amanhã. E por que o Carlos César vai devolver na quinta, Reni? Conta pra gente descobrir os detalhes. É amanhã, então, que tem CCJ. Que horas? Na semana que vem. Amanhã. Tá. Reni está dizendo que a CCJ é amanhã. Então, amanhã, a gente deve ver o Carlos César ter que devolver o pedido da PEC que ele pediu vistas. Então, é isso mesmo. A partir de amanhã, a gente já pode ter aqui iniciada a votação, e aí é valendo a reforma da Previdência. E a gente segue aqui firme e forte, tentando entender os entremeios das negociações que se dão aqui no tapetão, e literalmente no tapetão, para a gente conseguir acompanhar contento a reforma da Previdência proposta pelo governador João Dória. Infelizmente, viu? Infelizmente, a gente tem poucos poderes e poucos dispositivos. Isso acontece também porque a Assembleia Legislativa tem um regimento muito antigo. Eu falava disso. No início do ano, eu fui candidata à presidência aqui da LESP, a gente falava disso, que a Assembleia Legislativa tem um dos regimentos internos mais antigos do país. É tão antigo que a gente assume em março ainda, né? Enquanto o resto todo do Brasil assume em janeiro. A gente tem poucos dispositivos de obstrução, de prorrogação de pauta, de adiamento, de participação. As votações se dão só em um turno, enquanto na maioria das casas se dão em 2 turnos. Então, a gente vai ver que a PLC vai ser votada em um turno, só a PEC vai ser votada 2 vezes em 2 turnos. A gente tem esse problema mesmo, que faz com que a Assembleia Legislativa seja quase que um esticadinho do governo, em que o presidente tem poderes absolutos para regir aqui o ritmo, com pouca participação dos deputados, com pouca expressão da democracia e com pouca liberdade para quem é oposição para divergir de fato. A gente está enfrentando tempos muito duros, mas sem recuar. E eu tenho certeza absoluta que nos próximos dias a população do Estado de São Paulo deve responder, porque tem apreço. Ao contrário do governador, tem apreço aos serviços e aos servidores públicos, porque todo mundo precisa de um posto de saúde, de uma escola, mais cedo ou mais tarde, e reconhece a necessidade desses trabalhadores que são quem é de verdade o Estado. Os governos passam, mas os servidores ficam. E o serviço público precarizado precisa de investimento e não de desinvestimento. E a gente tem uma longa batalha nos próximos dias aí para preservar os direitos dos trabalhadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barros Munhoz. Por menos de 1 minuto pela bancada do PSL. Com a anuência do líder Vinícius Camarinha, passo a palavra ao deputado Barros Munhoz, para encaminhar em nome da liderança do PSB. Você acompanha a transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek, da sessão ordinária, em votação, projeto de lei, discussão e votação, projeto de lei complementar 78 de 2019. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores colaboradores da Assembleia, senhoras e senhores que nos honram com suas presenças, senhores colaboradores
e telespectadores da TV Assembleia. Eu pedi esse minuto para fugir do assunto e falar muito brevemente sobre uma situação que ontem me constrangeu bastante, me deixou bastante chateado. E pedir licença por fazer esse desabafo que vou fazer. Eu entendo perfeitamente que a postura de todo deputado é criticável. Ele está aqui para expor o seu pensamento, o seu modo de ser, votar, e o voto aqui, graças a Deus, ao contrário do que em alguns parlamentos, inclusive no Parlamento Nacional, inclusive no Senado da República, o voto aqui é sempre transparente, é sempre público. Aqui não existe voto secreto, no Senado existe. Na Câmara Federal nem me lembro se existe também, mas acho que sim. Aqui não, aqui não. Então, eu acho que todo mundo tem o seu direito de agir como entende, ele deve responder ao seu eleitorado, à sua consciência. E respeito, inclusive, as manifestações todas, já passei por todas aqui, em todos os momentos que vivi nesse parlamento. Mas eu não posso conter um desabafo. Eu acho que o nosso querido deputado Olim não merecia o que ele passou ontem. Eu, quando soube, ainda me puseram o áudio, eu fiquei profundamente triste. Sabe por quê? Porque tem várias formas de lutar. Às vezes a gente luta fazendo um discurso contundente, às vezes a gente luta ficando quieto, às vezes a gente luta por dentro, como eu falo. Essa é a luta mais difícil de ser travada. É a luta lá junto ao governo, junto ao governador, junto aos secretários. É a luta interna a favor daquilo na que ele acredita. E o delegado Olim foi um exemplo nessa luta em favor da Polícia Civil. Eu fui testemunha disso. Quantos desabafos, quantos momentos de desespero, quanta tristeza, quanto nervosismo e quanta luta. Luta séria, luta calada, luta que o enobrece. Eu tenho orgulho de ser seu amigo. Eu conheci o senhor, seu pai. Seu pai tinha um bar pequenininho e um restaurantezinho. Eu era estudante da Faculdade de Direito, Rua Pirineus, e eu conheci lá o senhor, seu pai e os seus irmãos. E o senhor tem a quem puxar, deputado Olim. Deus o abençoe. Esqueça logo isso. Muitos aplausos o senhor continuará recebendo ao longo da sua vida pública, se Deus quiser, por questão de justiça. Continue sendo o brilhante advogado das causas boas e o brilhante deputado que é. Em votação, as emendas de 1 a 5 englobadamente. Se os deputados e os deputados forem contrários, permanecem como se encontram. Rejeitadas as emendas. Pelo senhor presidente. Senhor deputado Barba. Para declarar voto nas emendas. Da bancada do PT. Voto. Voto contrário. Favor às emendas. Voto favorável. Perfeito. Está registrado o voto favorável às emendas da bancada do PT. Senhor presidente. Senhor deputado Gianazzi. Declarar voto da bancada do PSOL na emenda número 1. Está registrado. Esgotado o objeto da presente sessão, está encerrada a sessão. Você acompanhou a transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek da sessão extraordinária desta noite. Foi aprovado o projeto de lei complementar 78 de 2019, que trata da bonificação paga para policiais civis e militares no estado de São Paulo e que foi estendido à área administrativa. Você segue com a programação da TV da Rede Alesp. Uma boa noite.